Olá pessoal, vamos lá na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre poliedros. Antes, porém, contudo, todavia, nós vamos ver o seguinte: o X da questão. Quando você estiver procurando o meu canal e não estiver se lembrando, tá? Digita lá na lupinha do YouTube, né? O X da questão, da maneira como está escrito aqui, que você vai poder acessar as minhas aulas lá, tanto da primeira série, quanto da segunda série, da terceira série, tá? Você vai lá e procura no OX da questão, tá? Inscreva-se lá no canal, dê o seu like lá pra gente, divulga para os amigos, divulga para os inimigos e vamos tocando o bonde, né? Porque a gente tem pressa. Vamos lá. Poliedros, tá? Eu tenho aqui duas figuras sólidas, duas figuras geométricas sólidas, tá? E cada uma, olhando assim, a gente já vê uma diferença gritante, né? Essa daqui é uma figura compacta e essa daqui ela tem uma reentrância, tá? Então, essa reentrância, né, você vê, né, salta aos olhos e você vê que tem essa diferença. E essa diferença é denominada, tá? Convexo. É esse meu primeiro sólido. Sólido A, todo compactozinho, é chamado de convexo. Então, classificação dos poliedros: convexo ou não convexo, também chamado de côncavo. Então, esse meu sólido B, ele é chamado de côncavo, ok? Normalmente, a gente vai utilizar mais os sólidos convexos, ok? Mas vai cair lá uma questãozinha teórica e você tem que responder a respeito da diferença entre o sólido convexo e o sólido côncavo. Então você já vai ter aí uma noção, tá? Além da noção aqui que você tem no visual, tem uma regrinha também, que se você colocar dois pontos internos em um sólido e traçar uma reta entre esses dois pontos, ligar esses dois pontos, nenhuma parte dessa reta vai estar fora do sólido, se ele for convexo. Ao contrário, que se você pegar dois pontos internos de um sólido, traçar uma reta entre eles e uma parte da reta estiver fora do sólido, é chamado então esse sólido de sólido côncavo, poliedro côncavo ou poliedro não convexo, ok? Todo sólido tem alguns elementos aqui que a gente vai estudar, vai falar a respeito deles. Nós temos arestas, faces e vértices. Então, o que são vértices? Ó, vértices são esses pontinhos aqui, ó, os bicos, né? As quinas de cada sólido, tá? É o ponto de ligação das arestas. Mas o que é que vem ser aresta? Arestas são as linhas que ligam, né, esses vértices, ok? Então, as arestas, né, são as linhas que ligam os vértices, ok? E as faces, né? As faces são os lados de cada sólido. Então eu tenho aqui, ó, o lado de baixo, o lado de cima. Face inferior, face superior, né? E as faces laterais, tá? Parede de trás, parede da frente, parede lateral direita, parede lateral esquerda. Então essas são as faces do sólido, ok? Nós vamos falar também sobre a relação de Euler. Essa relação de Euler, ela vai nos permitir calcular algumas coisas que se pedem nos exercícios. Às vezes o exercício ele fornece número de face, número de aresta, mas quer saber o número de vértice. Fornece o número de vértice e de face, quer saber o número de aresta. E assim por diante, tá? Mas eu só vou poder usar essa relação em sólidos convexos, tá? Então eu tenho aqui, ó, um sólido convexo, tá? É um hexaedro, tá? Ou simplesmente cubo, né? Como a gente costuma conhecer. É um cubo, ok? Então, quantos vértices tem esse cubo? Então eu vou contar. Aqui dá para contar, porque é um sólido, né, de poucas dimensões, poucos lados, poucas arestas, né, poucos vértices, então dá para contar. Tem 1, 2, 3, 4 em cima, mais 1, 2, 3, 4 embaixo. Então, esse sólido, ele tem 8 vértices. Ok. Quantas arestas ele tem? Ó, eu tenho em cima 1, 2, 3, 4. Nas laterais eu tenho 5, 6, 7
e 8. Na parte de baixo, 9, 10, 11 e 12. Então, eu tenho 12 arestas. E quantas faces eu tenho? Uma face superior, uma face inferior. Uma, duas. E 4 faces laterais. Ok? 4 mais 2, 6. Então, eu tenho 6 faces. Aqui, a gente tem uma formulazinha e você pode perceber, né, que eu coloquei até esse A aqui de forma diferente do que eu costumo usar. Só para te lembrar que esse A aqui é a quantidade total de arestas, tá? Quantidade total de arestas desse sólido aqui vai ser igual a quantidade de faces, ok? Quantidade de faces, que às vezes o exercício ele quer quantidade de arestas. Quantas arestas tem um sólido, né, que tem, vamos dizer, 6 faces, né? Um sólido em que as faces sejam quadriláteras, né? Então, ó, número de arestas de cada face. Ó, 1, 2, 3, 4 faces. Então, o número de arestas de cada face, 4. Qualquer face que você vai pegar tem 4 lados. Então, número de arestas de cada face, 4. Quantas faces tem o sólido? Tem 6. Então, ó, 6 vezes 4, 4, quantidade de arestas de cada face, e a face 6 vezes 4, 24. Mas acontece que a gente contou aqui, ó, e a quantidade de arestas é igual a 12. Então, se eu pegar número de faces, multiplicar pela quantidade de arestas de cada face, que são 4, e dividir por 2, eu vou ter 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, quantidade de arestas é igual a 12. Então, dessa forma aqui, né, se eu não souber a quantidade de arestas, eu posso encontrar, utilizando essa formulazinha aqui. Beleza? Por que aqui está dividindo por 2? Né? Está dividindo por 2 porque, veja bem, eu tenho a face superior e tenho essa face da frente aqui. Se eu pegar, meu verde, se eu pegar, né, essa face de cima aqui, ó, e essa face de baixo aqui, ó, você percebe que só tem uma aresta aqui, ó, comum a essas duas faces. Ok? Eu tenho duas faces, mas tenho uma aresta só. Então, você vai pegar e vai multiplicar quantidade de faces vezes a quantidade de aresta de cada face e vai dividir por 2. Porque cada aresta serve a duas faces. Então, você dividindo por 2, você vai ter a quantidade exata. Beleza? E também pode utilizar essa formulazinha aqui, ó. Quantidade total de arestas vai ser igual quantidade de vértices. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Vezes o número de arestas que sai de cada vértice. Ó, de cada vértice aqui sai quantas arestas? 1, 2, 3. Desse daqui, 1, 2, 3. Desse daqui, 1, 2, 3. Então, de todo vértice desse sólido, saem 3 arestas. Então, número de arestas de cada vértice, 3. Número de vértices, 8. 3 vezes 8, 24. Ok? Mas também, da mesma forma como a face, ó, desse vértice aqui, ó, partem 3 arestas. Mas nesse vértice também chegam 3 arestas. Ou seja, cada aresta dessa daqui serve a 2 vértices. Essa aresta aqui serve para esse vértice, ela sai desse vértice, mas também sai desse vértice. Então, você vai ter que dividir essa quantidade aqui por 2. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2 vai dar 12. Ok? Então, eu posso usar isso daqui, como posso usar isso aqui. Preciso memorizar essa fórmula? Não. Isso vai na prática mesmo. Você vai poder identificar na prática como é que você vai fazer isso. De tanto você fazer exercício, você vai acabar entendendo, vai acabar memorizando. Tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. Agora eu vou colocar para a gente aqui, tá, alguns sólidos, tá, os sólidos de Platão, que são 5. Tá? Eu vou colocá-los aqui para você visualizar e a gente então citar algumas características, alguns pontos aí que a gente vai ver que é interessante.
Só um instantinho. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí no que a gente tem agora no nosso quadro, tá? Poliedros de Platão. Como eu havia falado, são 5, né? 5 poliedros de Platão, ok? Então, nós temos o primeiro aqui, chama-se tetraedro. Tetraedro porque ele tem 4 faces, né? Tetra, 4. Edro, faces ou lados. Eu tenho o lado de baixo, lado direito, lado esquerdo e o lado de trás. Então eu tenho 4 lados. Hexaedro. Hexa é o título que a gente está perseguindo para a seleção brasileira, né? Que tá difícil. Hexa então é 6, beleza? Então, hexaedro, 6 lados. Lado de baixo, lado de cima e 4 lados em volta, né? 4 laterais. Então, 4 mais 2, 6. Hexaedro. Octa, né? Molecada aí que gosta de assistir uma pancadaria legal, sabe que um octógono tem quantos lados mesmo? Um octógono tem 8 lados. Então, um octaedro, ele tem 8 faces. 4 embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, tá? 2 lá atrás e 2 aqui na frente. Então, na parte de baixo tem 4. Em cima, 2 aqui na frente e 2 lá atrás. 4 em cima, 4 de cima com 4 de baixo, 8, tá? Dodecaedro não vou me dar o trabalho de contar, mas eu garanto para você que são 12. 12, tá? Tetra 4, hexa 6, octa 8, dode quer dizer 12, tá? Dodecaedro. Então, 12 faces, beleza? E o último aqui, que tem um nomezinho, né, um pouquinho diferente, ico, né? O icosaedro, ele quer dizer que é um poliedro de 20 faces, tá? Então, como é que eu vou lembrar disso? Como é que eu vou decorar isso? Olha só. Lembra daquele chocolate que você põe no leite lá? Tem o tal do Nescau, mas também o pessoal gostava muito do Toddy. Então, olha só, escrevendo Toddy aqui com H, né? Toddy. Então, a primeira letra é T. 4 faces triangulares. Veja só, ó, Toddy. T, 3, O é 3, I é 3. Ó, tetraedro, face triangular. Octaedro, face triangular. E icosaedro, face triangular. Os outros dois é 4 e 5. 3, 3, 3, ó. 3 pula 1, 3 pula 1, 3. O outro é 4 e esse daqui é 5. Tetra, 4 faces. Hexa, como a gente já viu, 6 faces. Octa, 8. Dodecaedro, 12 faces. Icosaedro, 20 faces. Aí, né, lembra que eu coloquei uma formulazinha, né, para descobrir o número de arestas? Em função das faces? Olha só, eu tenho... As faces são triângulos, então tem 3 lados, né? Número de lados da face, 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então eu tenho 6 arestas. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. 12 arestas. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, 12 arestas. 5 vezes 12 vai dar 60. 60 dividido por 2, 30. E 3 vezes 2, vezes 20. 3 vezes 20, 60. Dividido por 2 vai dar 30 também. Então, tanto o dodecaedro quanto o icosaedro tem 30 arestas. O hexaedro e o octaedro tem 12 arestas e o tetraedro tem 6 arestas. Isso aqui, essa parte de baixo, você não precisa memorizar. Basta você multiplicar aqui, né, e dividir por 2. Multiplicou, né, o número de faces pela quantidade de lados de cada face, que é triângulo, né, aqui são quadriláteros, aqui são triângulos, aqui são pentágonos, né, e aqui são triângulos. Tá? Esses lados aqui quer dizer as figuras que formam a face, cada face do poliedro. Veja bem, né? Aqui são 4 faces triangulares, 6 faces quadrangulares,
8 faces triangulares, 12 faces pentagonais, 5 lados, não é isso? E 20 faces triangulares, ok? Então vamos utilizar o que a gente já tem, né, que é a nossa relação de Euler, tá? E esses conhecimentos que nós adquirimos aqui com relação aos poliedros de Platão, que são muito pedidos em provas de Enem, né, na hora de você utilizar aqui a relação de Euler, tá? Então nós vamos começar aqui com alguns exemplos que nós vamos fazer juntos, tá? Então vejamos esse aqui, um poliedro convexo, como eu disse, a gente só pode utilizar a relação de Euler em poliedros convexos. O número de arestas é 12 unidades maior que o número de vértices. Ó, não está dizendo que o número de arestas é 12. Está dizendo que o número de arestas é 12 unidades maior que o número de vértices. Então, ó, o número de arestas é igual a 12 unidades maior do que o número de vértices. Então, o número de vértices mais 12 vai ser igual à minha quantidade de arestas. É o que ele está dizendo, ó. O número de arestas vai ser igual a o número de vértices mais 12, que é 12 unidades maior que o número de vértices, tá? Então, eu já tenho alguma relação ali. Vou aplicar no que eu tenho aqui, na formulazinha, tá? Vamos aplicar. Então vai ficar assim. V mais F é igual a A mais 2. Mas quem é o A? O A é V mais 12. Então esse A aqui eu vou trocar pelo que eu tenho ali, ó. V mais 12. Isso aí é o meu A. Só que o A não tem que somar com 2? Então mais 2. Então vai ficar assim, ó. V mais F igual a V mais 14. 12 mais 2, 14. Vê se eu não tenho V aqui e V ali. Se eu pegar e passar esse V para o lado de cá, ele vai vir com o sinal trocado, não vai? Então eu economizo tempo, eu nem preciso passar. Eu corto esse com esse. O que sobrou? Sobrou F é igual a 14. O que o problema pergunta? Qual o número de faces? Então, viu como é tranquilo? Quando a gente aplica a formulazinha, né? Aí fica fácil, né? Não tem muito mistério, não tem muita dificuldade, tá? E tem que ler o exercício, tá? Não vai chegando assim, vai lá, a aresta é 12, aí tu pega, bota aqui 12 mais 2, né? Vai dar confusão, né? Porque você não vai conseguir descobrir o V e o F, porque você vai ficar com duas incógnitas, né? Se você chamar o A de 12, né? Você vai ficar 12 mais 2, 14. V mais F igual a 14. E aí? Né? Ele quer saber quanto vale F, tá? Então você não pode ficar com duas incógnitas. Tem que tentar eliminar para ficar com uma só, tá? Que foi o que a gente fez aqui. O número 2, né, diz o seguinte. Se um poliedro possui 20 vértices, aí beleza. Possui 20 vértices. Então, V é 20. E de cada um vértice, partem 5 arestas. Ó, não está falando que o número de arestas é igual a 5. Aqui está dizendo, são 20 vértices, tá? Mas aqui não está dizendo que são 5 arestas. Está dizendo que de cada um desses 20 vértices, partem 5 arestas, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem, ó, um vértice aqui, sai 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Mas acontece que também, ó,
Da mesma forma como está chegando, está partindo daqui, né? Está partindo desse vértice aqui do meio, está partindo 5 arestas, também está chegando. Então, lembra daquela formulazinha que eu tinha colocado para vocês? Ó, A, número total de arestas, é igual número de vértices vezes número de arestas que saem de cada vértice dividido por 2. Esse dividido por 2 é porque de cada vértice partem 5 arestas. Mas também, nesse vértice chegam outras tantas 5 arestas que partem de outros vértices. Ou seja, essa aresta está servindo a 2 vértices. Cada aresta dessa está servindo a 2 vértices. Então eu tenho que dividir por 2. Vou multiplicar aqui, né? Então o meu número total de arestas vai ser igual número de vértices. Ele me fornece 20. Vezes número de arestas que sai de cada vértice. 5. E vai dividir por 2. Beleza. Então eu vou descobrir o número de arestas. Ó, por quê? Porque aqui, ó, dividir por 2 ficou 1. Dividir por 2 ficou 10. Então, a aresta vai ser igual a 10 vezes 5. A igual a 50. Terminou? Não, não terminou, porque o que ele quer não é o número total de arestas. Ele quer saber qual o número de faces do poliedro. Então, agora você já tem número de vértices e tem número de arestas. Então, você aplica o teorema ali, né? A relação de Euler, e você vai encontrar. Você sabe que V mais F igual a A mais 2. Então, V é 20, mais F, que eu estou procurando, é igual a A, que é 50, mais 2. Somando aqui o 50 com 2 e passando o 20 para lá, você vai ter F igual 52 menos 20. Então, F é igual 32. Então, são 32 faces. Beleza? Tranquilo, né? Então, daqui a pouco mais a gente vai fazer um pouco mais de exercício, né? Provavelmente na próxima aula, que essa daqui já está esgotando o limite de tempo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Um abraço.